the stars come to shine when it's dark from so far away. Show us where we are. Apesar de eu ter me apaixonado perdidamente por Diamantina, o que me trouxe até a cidade foi a história de Chica da Silva. Chica me pegou pela mão e me levou até lá. Assim como acontece com muitos turistas que vêm para Diamantina conhecer de perto os lugares que foram palco dessa história de amor que atravessou os séculos, rompeu barreiras sociais e até hoje é contada em música, filmes, novelas e livros, e mantém Chica da Silva como uma das personalidades mais ilustres e importantes que habitaram essa cidade. Se você não conhece a história dela, está na hora de conhecer, e eu vou ter o maior prazer de te contar. Vem comigo conhecer a Diamantina de Chica da Silva. Impossível caminhar por aqui sem imaginar que pisaram nessas ruas Chica da Silva e o seu contratador João Fernandes de Oliveira. Chica da Silva já virou novela, filme, música e muitos livros, mas eles não retrataram a verdadeira história de Chica. Nos passaram uma imagem dela diferente do que realmente foi, de uma mulher sedutora, devoradora de homens e muito ciumenta, a Chica que manda. Vem comigo que eu vou te mostrar a casa onde eles moraram e a verdadeira história por trás do mito Chica da Silva. What's it dreaming of? I wonder. Em Ouro Preto, para poder ser comercializado, o ouro era derretido numa casa de fundição, transformado em barras, recebia o selo da coroa portuguesa e lá na casa de fundição já era retirado o quinto, referente ao imposto que era pago para a coroa. Daí surgiu a expressão o quinto dos infernos. Aqui em Diamantina funcionava diferente. Como não era possível derreter os diamantes para transformá-los em barra e assim ter um controle sobre os impostos, aqui era feito um contrato com um contratador de diamantes e funcionava assim. A pessoa pagava uma alta soma antecipada de impostos, para a coroa e adquiria o direito de explorar a região por um determinado período de tempo, às vezes até anos. E assim todos os diamantes, pedras preciosas que fossem encontrados por aqui seriam da pessoa. E era um negócio arriscado, porque assim como você poderia vir para cá e não encontrar nada e levar um belo prejuízo, você podia vir e encontrar montanhas de diamantes aqui, toneladas e mais toneladas. E foi o que aconteceu com o contratador João Fernandes de Oliveira. Ele acabou se tornando o homem mais rico aqui de Diamantina, talvez até do Brasil. E por que eu tô te contando a história dele? Para vocês entenderem que esse homem tão rico, tão influente, tão poderoso, que era praticamente o dono aqui de Diamantina, ele veio a se apaixonar por uma escrava, a famosa Chica da Silva. Para vocês terem uma ideia da influência do contratador de diamantes, João Fernandes de Oliveira, ele era uma espécie de monarca local, de rei da região. Ele tinha poder sobre as riquezas e as pessoas de todo o distrito diamantino. Ele não respondia a ninguém, nem ao vice-rei do Brasil, somente à coroa, que ficava em Lisboa. Ele tinha plenos poderes na região. O distrito diamantino era um dos lugares mais controlados e proibidos do mundo. Quem não era diretamente envolvido na mineração não podia entrar na cidade, e quem saía era minuciosamente revistado nos postos fiscais por soldados armados que faziam esse controle. Nem mesmo o governador tinha permissão para entrar sem um passaporte especial. Chica da Silva era filha de um militar português branco e herdou da mãe a condição de escrava. Quando João Fernandes conheceu a Chica da Silva, ela era escrava de um médico, Manuel Pires Sardinha, com quem ela já tinha um filho. Na época era comum, os donos dos escravos terem os filhos com as escravas, muitas vezes frutos até de abusos, Ele comprou a Chica desse médico. Logo em seguida, ele deu a liberdade a ela, alforriou, e registrou o filho dela no nome dele, garantindo assim o direito à herança. Ele contratou também pessoas para ensinarem a Chica da Silva a ler, escrever e ter aulas de boas maneiras. A sociedade na época não acreditava nesse romance, Achavam que ele ia manter a Chica apenas como uma amante e ia acabar se casando com uma branca, da alta sociedade. Mas não foi o que aconteceu. Eles moraram aqui, nessa casa que está atrás de mim, e o relacionamento deles durou 15 anos.
Eles tiveram 13 filhos, ou seja, praticamente todo o tempo que estiveram juntos, a Chica da Silva estava grávida de um filho dele. Foram 13, 9 mulheres e 4 homens. E a Chica era uma negra empoderada. Contam que quando as autoridades, pessoas importantes da sociedade vinham aqui para tratar de assuntos de negócios, né, com o marido dela, ela fazia essas pessoas tão importantes e nobres beijarem a sua mão, afinal de contas estavam na casa dela, deveriam respeitá-la. Outro fato curioso sobre a Chica também, contam que toda vez que ela ia à igreja, era um evento, que ela subia as ladeiras aqui cobertas de pedras preciosas, colares, brincos, seguida pelas suas mucamas, né? A Chica era uma ex-escrava que tinha escravos que a serviam, né? E antigamente os negros não podiam, né, frequentar a igreja dos brancos. Existia uma regra que dizia que os negros não podiam ir além da torre da igreja. E as torres geralmente ficavam na frente da igreja. Pois então, a Chica pediu que a torre da igreja fosse trocada de lugar. E assim ela foi colocada nos fundos da igreja. E a Chica não somente entrava na igreja para assistir à missa, como ela se sentava lá nos primeiros bancos que eram destinados aos brancos. Chica possuía um plantel com mais de 100 escravos. Sim, ela era uma ex-escrava que tinha escravos. E pode parecer estranho pensar assim nos dias de hoje, mas na época do Brasil colônia isso era absolutamente normal. Era uma sociedade que tinha desprezo pelo trabalho, onde viver do seu próprio suor, do seu trabalho, era algo quase vergonhoso. O rendimento das pessoas vinha da exploração do trabalho escravo e da exploração do ouro e diamantes. Chica tinha várias mucamas, empregados domésticos e escravos que ela alugava para trabalharem nas minas, nas lavras e em diversos serviços na cidade. A casa de Chica da Silva é um dos mais bem preservados casarões históricos da cidade. A casa é repleta de cômodos amplos, jardins, belas sacadas em madeira, paredes internas de pau a pique e piso em largos tablados de madeira. Em exposição no interior estão trabalhos que lembram Chica da Silva como rainha e também móveis de época. How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? Makes me wonder. Outro fato curioso sobre ela, contam que ela tinha um sonho, um grande desejo de conhecer o mar. E o João Fernandes, para atender, né, a realização desse sonho da sua amada, ele mandou represar 2 rios e formar um imenso lago em frente a uma propriedade que eles tinham, que era uma chácara. Ele represou esse lago, construiu uma réplica de um navio por onde a Chica navegava ali no seu mar particular. Ou seja, minha gente, ele até podia ser o dono da cidade, mas ela era a dona do dono da cidade. Quando o pai do João Fernandes veio a falecer em Portugal, ele precisou ir para lá para resolver problemas referentes à herança. E a Chica da Silva ficou aqui porque as 9 filhas deles estavam internas no convento das Macaúbas, onde elas recebiam educação. Então João Fernandes partiu, levando os 4 filhos homens, e a Chica ficou aqui para cuidar das meninas, né? O João Fernandes veio a adoecer e acabou falecendo em Portugal e não retornou mais, mas deixou aqui a Chica da Silva com uma bela fortuna para continuar tendo o respeito da sociedade e se manter o restante da vida dela. Gente, Diamantina é um charme, posso dizer, das 3 cidades históricas mais famosas, né, que eu visitei, Tiradentes, Ouro Preto e Diamantina. Claro que cada um tem o seu charme, tem a sua importância histórica, mas Diamantina é muito charmosa, assim, não tem como te explicar, a energia do lugar aqui é diferente.
A igreja de Nossa Senhora do Carmo é o maior destaque entre as igrejas de Diamantina. Foi construída na segunda metade do século XVIII e foi financiada pelo contratador de diamantes João Fernandes de Oliveira, marido de Chica da Silva. O interior é marcado por belas pinturas no forro e obras de aleijadinho. A torre, construída nos fundos da igreja, é um detalhe raro. O interior da igreja está entre os mais belos da cidade. Lembram da história da igreja que eu contei? É essa daqui, ó. Os negros eram proibidos de frequentar a igreja dos brancos. A ordem era que não passassem do sino da igreja. Eles não podiam ultrapassar a torre do sino. E as torres do sino geralmente ficavam na parte da frente. Essa daqui, a Chica da Silva mandou transferir a torre lá pro fundo, ó. Então ela podia entrar, sentava nos primeiros bancos e assistia à missa tranquilamente. No Arraial do Tijuco, atual Diamantina, brancos eram sepultados em jazigos de brancos, negros e mestiços em sepulturas para negros e mestiços. Uma exceção a essa regra aconteceu em 16 de fevereiro de 1796, quando Dona Francisca da Silva de Oliveira, a Chica da Silva, deu seu último suspiro acompanhada pelo pároco. No dia seguinte, sua alma foi encomendada em missa de corpo presente, concelebrada por todos os sacerdotes do Arraial. Ao fim da cerimônia, repicaram os sinos de todas as igrejas, enquanto seu corpo era levado em procissão até a tumba na igreja São Francisco de Assis, lugar até então reservado a pessoas brancas de grande prestígio e poder. No mês seguinte, foram rezadas 24 missas em intenção à sua alma na matriz de Santo Antônio, e outras 40 seriam celebradas ao longo daquele ano. A igreja aqui atrás de mim é a São Francisco de Assis. Ela foi construída em 1762 e é nela que está enterrada a Chica da Silva, mais precisamente no túmulo 24. Ela está fechada por conta da pandemia, a gente não vai conseguir visitar, mas vale a pena vir aqui em frente para conhecer. Ela tem uma vista privilegiada da cidade, fica bem em frente à Praça JK. Dá uma olhadinha lá atrás, que lindo. E quem tiver a sorte de visitar num dia aí que ela esteja aberta, o interior dela dizem que é muito bonito. Chica participava de várias irmandades, de negros e de brancos, pois era casada com o homem mais rico da cidade, então era aceita nas irmandades dos brancos. Ela podia circular nesses dois mundos sem restrições. How come the trees gets undressed when it's cold? And don't they miss the leaves they left behind? Could it be to make the ground shine like gold until winter comes? Until winter comes, until winter comes. O Museu do Diamante tem uma ala dedicada à mineração, com algumas pedras preciosas expostas e instrumentos usuais do garimpo e da época da escravidão. Mas o forte do local é a arte sacra, mobílias e armas dos séculos XVIII e XIX. A entrada é gratuita. Mas por que eu estou falando dele num vídeo sobre Chica da Silva? A casa onde hoje funciona o Museu dos Diamantes pertenceu ao padre Rolim, um dos participantes da Inconfidência Mineira, e ele era marido de uma das filhas de Chica da Silva, Quitéria Rita, e teve 4 ou 5 filhos com ela. Mas um padre casado? Sim, o padre Rolim não era flor que se cheire. Se tornou padre apenas para se livrar de uma acusação de assassinato. Era um contrabandista conhecido, falsificador de moedas, agiota e passou boa parte da vida envolvido em fraudes contra a coroa portuguesa, desviando diamante dos garimpos e extorquindo autoridades. Quando foi preso e mandado para Portugal pelo seu envolvimento na Inconfidência Mineira, a casa foi confiscada e leiloada e hoje pertence à União. A apenas 8 quilômetros de distância de Diamantina está a pacata vila de Biribiri. Ela foi construída no século XIX para abrigar os funcionários da Companhia Industrial de Estamparia. Hoje, ela é tombada pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais. Tem cerca de 30 casas e uma igrejinha colonial. Quando a extração de diamantes perdeu força no século XIX, outras atividades tomaram conta de Diamantina, entre elas a produção têxtil, responsável pelo surgimento da Vila do Biribiri. O local tinha uma imensa fábrica e quando ela fechou, a vila foi abandonada, mas alguns moradores ficaram por lá.
Hoje, o local é um dos principais pontos turísticos da cidade. Em meio às casas pintadas de branco e azul, tem o visual da serra ao fundo e os turistas vão lá para almoçar, passear e descansar. Cercada por muita vegetação, cachoeiras e poços, o Parque Nacional do Biribiri oferece passeios em meio à natureza. Se você vier com mais tempo e mais sorte do que eu, porque nós pegamos dias de frio por lá, você pode visitar as cachoeiras da Sentinela e a Cachoeira dos Cristais. Muitos hotéis indicam guias que fazem passeios por lá e você pode fazer um bate-volta, sair de Diamantina cedo, passar o dia no Biribiri e voltar para Diamantina à tarde. Diamantina é ou não é uma cidade inspiradora. Assim como Chica da Silva conquistou o coração do homem mais rico da cidade e teve uma vida de rainha, Diamantina também roubou meu coração. E fica aqui minha singela homenagem a essa cidade linda e essa mulher tão importante que, a meu ver, a cidade deve a ela uma estátua, um monumento ou algo do tipo, para homenagear a Chica que traz tantos turistas para cá. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreve e ative o sininho, porque no próximo vídeo vamos conhecer a cidade onde Chica da Silva nasceu, a cidade de Cerro, que é a coisa mais bonitinha desse mundo, parece cenário de novela. Continua aqui comigo, até o próximo vídeo e a próxima viagem. It really makes me wonder